Sabe, crises econômicas gigantescas, mesmo com décadas de distância entre elas, parecem seguir um roteiro. Um roteiro que a gente já conhece e que é bem assustador. Elas não aparecem do nada. Na verdade, são o clímax de uma história que insiste em se repetir. Mudam os personagens, muda a tecnologia, mas o enredo, no fundo, é o mesmo. E aí fica a grande pergunta, né? Por quê? Por que mesmo com toda a história e o conhecimento que a gente acumulou, continuamos caindo nas mesmas armadilhas? Essa euforia toda, essa especulação, seguida por um pânico que devasta tudo. Para a gente entender isso, a gente precisa olhar bem de perto, quase como se fosse o DNA desses eventos. Então, para decifrar esse padrão, vamos analisar 3 momentos que basicamente moldaram a economia como a gente conhece hoje. A crise de 1873, a Grande Depressão de 1929 e, mais recente, a crise financeira global de 2008. Cada um desses baques virou o mundo de cabeça para baixo e deixou lições bem duras sobre finanças, sobre psicologia humana e sobre qual é o papel do governo no meio disso tudo. Certo, vamos começar pelo começo. Toda grande crise nasce, ironicamente, num período de otimismo absurdo. Uma fase de expansão econômica, onde todo mundo acredita que, finalmente, a gente chegou numa nova era. É aquele sentimento perigoso, aquela frase famosa que ecoa sempre antes do desastre, desta vez é diferente. O combustível que alimenta essa euforia toda, ele muda com o tempo, mas a lógica por trás é sempre a mesma. Lá em 1873, a grande promessa era construir ferrovias para conectar o continente. Já nos anos 20, a febre era a bolsa de valores. Todo mundo achava que era um caminho fácil para ficar rico, comprando ações até com dinheiro que não tinha. E aí, pulando para os anos 2000, a loucura foi o mercado imobiliário, inflado por hipotecas de altíssimo risco. E o que conecta tudo isso? Crédito fácil, muito dinheiro barato, alimentando a especulação. E olha só esse gráfico dos preços dos imóveis nos Estados Unidos. Ele mostra o tamanho do problema de um jeito muito claro. Por mais de um século, os preços ficaram ali, numa faixa até que previsível. Mas a partir dos anos 2000, eles simplesmente disparam. Vão para um nível completamente fora da realidade, totalmente insustentável. Isso aí é o retrato perfeito de uma bolha prestes a estourar. E essa frase aqui, nossa, ela é um clássico. Foi dita por um dos economistas mais importantes da época, só que poucos dias antes do crash de 1929. Ela captura com perfeição a cegueira coletiva que toma conta de todo mundo durante uma bolha. Aquela crença de que as regras antigas da economia simplesmente não valem mais. Mas a gente sabe, né? Uma hora a música para. E uma bolha é uma coisa extremamente frágil. Só precisa de um evento, uma faísca, para aquela confiança toda virar medo. E o medo bom, o medo vira pânico num piscar de olhos. E cada uma dessas bolhas estourou por causa de um gatilho específico. Geralmente, a quebra de uma grande instituição, daquelas que todo mundo achava que era grande demais para quebrar. Em 1873, foi a falência do banco J. Coke Co. Em 1929, foi o pânico da Quinta-feira Negra na Bolsa. E em 2008, quem não lembra, a quebra do Lehman Brothers. Em todos os casos, foi a queda de um único dominó que foi suficiente para levar o sistema todo junto. E, de novo, olha só o contraste entre o otimismo oficial e o que estava prestes a acontecer. É gritante. Esse discurso do presidente Hoover foi feito meses antes do maior colapso econômico da história. Isso só mostra como a virada da confiança para o desespero pode ser uma coisa absurdamente rápida e brutal. Porque a crise, claro, não fica só nos corredores de Wall Street. Agora a gente vai ver o impacto na vida real, onde os números dos gráficos viram desemprego, viram pobreza e viram, acima de tudo, sofrimento humano. 24,9%. Esse número é devastador. Em 1933, no pico da Grande Depressão, a taxa de desemprego nos Estados Unidos chegou a quase 1/4 da força de trabalho. Pensa só, 1 em cada 4 pessoas simplesmente sem emprego. Isso é uma catástrofe social, não tem outra palavra. E o padrão, tragicamente, se repetiu em 2008. A taxa de desemprego disparou logo depois do colapso financeiro. Ela mais do que dobrou em pouquíssimo tempo. A conexão entre o pânico no mercado e a perda de empregos na economia real, ela é sempre direta e é sempre muito dolorosa. E para piorar esse cenário todo, geralmente entra em cena um grande vilão, a deflação. Pode até parecer uma coisa boa, né? Preços caindo, mas na verdade é um desastre. Porque se os preços caem sem parar, as pessoas simplesmente param de comprar. Ficam esperando ficar mais barato ainda. E isso trava a economia, congela tudo e faz com que as dívidas se tornem uma bola de neve impossível de pagar.
Foi um problema gigantesco, tanto em 1873 quanto em 1929. Diante desse colapso todo, com a economia em queda livre, surge a grande questão: o debate ideológico que sempre aparece numa crise. O governo deve fazer alguma coisa para salvar o sistema ou ele deve cruzar os braços e deixar o mercado se consertar sozinho? Essa situação força uma escolha entre duas visões de mundo completamente opostas. De um lado, tem a turma dos liquidacionistas. A ideia deles é que a crise é uma limpeza necessária. Eles defendem que o governo não tem que se meter, tem que deixar as empresas ruins quebrarem. Do outro lado, estão os intervencionistas, que dizem o contrário. Se o Estado não agir para parar o pânico, a economia entra em colapso total. Esse debate, olha, ele molda a política econômica há mais de um século. Essa frase do Andrew Mellon, que era o secretário do Tesouro na época do crash de 1929, é talvez a expressão mais crua e direta dessa filosofia de deixar quebrar. A ideia era literalmente essa: deixar tudo queimar para que algo novo e mais forte pudesse nascer das cinzas, sem se importar muito com o custo humano que isso teria. Mas a história mostra que o pêndulo mudou de lado. A abordagem de não fazer nada foi a que dominou em 1873. Já em 1933, a coisa mudou completamente. Franklin Roosevelt lançou o New Deal, uma intervenção gigantesca do governo na economia. E em 2008, a resposta foi ainda mais direta e massiva, com o governo injetando rios de dinheiro diretamente nos grandes bancos para evitar que o sistema inteiro desmoronasse. Claramente, a filosofia intervencionista acabou prevalecendo. Então, depois de passar por tudo isso, o que a gente aprendeu? Quais são os padrões que conectam essas crises, mesmo separadas por mais de um século de história? Bom, a gente chega num ponto crucial. O DNA de uma crise parece ter 4 componentes que sempre se repetem. Primeiro, uma inovação financeira, uma ferramenta nova que parece mágica, mas que na verdade ninguém entende direito os riscos. Segundo, isso acontece num ambiente com poucas regras, com uma crença geral de que o mercado se resolve sozinho. Esses 2 fatores juntos alimentam o terceiro ponto, a febre especulativa, aquela psicologia de manada que infla a bolha. E por fim, quando a primeira peça importante quebra, vem o efeito cascata, que garante que a falha de um contamine todo o sistema. E isso tudo nos leva à pergunta final. Com mais de 150 anos de dados, de crises, de sofrimento e de recuperação, será que a gente finalmente aprendeu o suficiente para quebrar esse ciclo? Ou será que a combinação de ganância, medo e aquela eterna promessa de que dessa vez é diferente é tão forte, mas tão forte, que a próxima grande crise não é uma questão de se vai acontecer, mas apenas de quando? A história nos deu o roteiro. A dúvida é se estamos condenados a encenar essa peça de novo.